Bom, a partir desse momento vamos começar a entender alguns conceitos básicos da programação em C# dentro do Unity. Para isso, eu vou pedir para vocês fazerem o download do Visual Studio. Ele é free e gratuito. É só a gente acessar aqui Visual Studio Community e fazer o download gratuito. Ele vai baixar um instalador e vai pedir um login. E apenas isso. E aí você já consegue utilizar. Feito esse download, se não tiver feito automaticamente esse passo, vocês vão abrir aqui em Edit, Preferências, Preference. Em geral, a gente vai ter em External To, a gente vai ter aqui External Script Editor. E a gente vai selecionar o Visual Studio Community ou procurar a pasta dele. Feito isso, a gente pode criar já o primeiro script. A gente vai na pasta de script, cliquem com direito, create, na raiz de script mesmo, create C# script. Eu vou deixar como script apenas. Clicar duas vezes. Ele vai abrir o Visual Studio para mim. E ele já vai abrir esse script como um MonoBehavior. Eu vou explicar mais ou menos o que é cada uma dessas coisas. O primeiro conceito que a gente precisa entender dentro de uma linguagem de programação do tipo C# são as variáveis, né? Conceito de variável. A gente tem vários tipos de variável. E essas variáveis nada mais são do que a gente pode imaginar de pacotes que vão receber algum valor. Por exemplo, eu tenho variáveis do tipo inteira, que eu tenho que nomear essa variável. Eu posso dizer, por exemplo, A, que elas recebem um valor inteiro, por exemplo, 1 ou 2. Eu tenho variáveis do tipo booleana, né? Vou chamar de B, ou melhor, de B mesmo. E ela vai receber o valor ou true ou false, em inglês, tá, gente? E eu posso ter um tipo de variável que é flutuante, float. Eu vou chamar de x, que ela vai receber um valor quebrado, né, digamos. Eu posso ter aqui o meu 100.3467, por exemplo. E notem que ele deu erro, eu preciso indicar que esse valor é flutuante, então tem que pôr um Fzinho na frente do valor, para ele entender como flutuante. Então esses são os meus pacotes, que eles vão receber determinados valores. Aqui eu tenho funções que elas executam certos processos de comparação ou de soma, por exemplo, né, de interação entre essas variáveis. E eu tenho a classe, que nada mais é um jeito de organizar um objeto, né? Um tipo de objeto que vai executar determinadas funções. E aqui um conceito bem importante, mas às vezes um pouco escondido, que é o conceito de herança dentro da programação. Por exemplo, eu tenho aqui a minha classe, isso aqui é uma classe MonoBehavior. Essa classe é uma classe default da Unity, que sempre você vai precisar ser desse tipo, ter uma classe desse tipo, para a gente pôr um GameObject dentro da minha cena. Percebam que o meu script está com essa marca de 2 pontos, que significa que ela herda tudo que um MonoBehavior tem, todas as funcionalidades de um MonoBehavior. Se eu selecionado aqui no MonoBehavior apertar F12, eu tenho acesso restrito, né, um acesso que, ou melhor, um acesso limitado às informações do que uma classe MonoBehavior tem. Ela é do namespace Unity Engine, por isso a gente tem que usar
esse namespace aqui em cima, Unity Engine. E a classe MonoBehavior é do tipo Behavior, isso aqui vai entrar num loop até chegar no objeto, no loop não, né, numa linha, até chegar na classe Object, que ela é uma classe base do C#. E aqui a gente tem algumas funções base do MonoBehavior. E do Behavior provavelmente a gente tem a função, ou tem outras funções, né? E assim por diante. Dentro de componente a gente vai ter mais funções. E por fim a classe de objeto, que ela é, a verdade é da Unity Engine mesmo. Bom, nada disso é importante para um curso básico, só o entendimento básico, né, que é isso que eu passei, a verdade, mas nada de profundo. E a gente tem agora duas classes muito importantes dentro do fluxo de trabalho da Unity, que são agora a gente tem duas funções que são muito importantes dentro do fluxo de trabalho da Unity, que são as funções start e a função update. Mais ou menos o funcionamento da função start, ela aqui até fala que é chamado antes do primeiro frame update, né? Antes de atualizar o primeiro frame, por exemplo. Que ela é chamada, a verdade, quando eu ligo um objeto na cena. Normalmente nesses objetos que eles estão ativos, esse momento é quando eu dou o play. Sempre que eu der o play, um objeto ativo ele vai ligar e vai executar uma vez esse processo que tiver aqui dentro. E aqui a gente tem a função update. Na função update, ela vai ser chamada uma vez por frame a cada momento do meu jogo. Vamos fazer um breve teste. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que eu vou escrever, mas só para a gente ter o entendimento básico do que acontece em cada função. Vamos escrever códigos similares. Então eu vou escrever aqui debug log. Eu vou falar que o toTheFloat, tá? Vou mudar isso aqui. Aqui ele vai dar erro porque vou chamar de 3, por exemplo. E vou falar para ele debugar. E x eu não vou receber. Aqui eu vou fazer um processo que é x é igual a x, a ele mesmo. Ele vai começar em 0, tá? X igual a 0. E x é igual a ele mesmo mais a, por exemplo. Ele vai executar isso aqui no start. Eu vou ter um float y igual a 0 também. E aqui no meu debug log, eu vou debugar o valor de x. Eu vou fazer o seguinte: start x é igual mais, e vou pegar o valor de x. Não vou entrar muito no detalhe de que significa essa função, mas basicamente eu estou escrevendo isso aqui no meu log e estou pegando o valor de x que ele calculou. No meu update eu vou fazer uma coisa análoga, só que com y e b. Y é igual a y mais b. Aqui y e aqui y. Qual que vai ser a diferença desses meus dois processos? O start ele vai executar uma vez no começo do jogo e ele vai aparecer que x é igual a 0 mais 2. 0 mais 2 igual a 2, x igual a 2. É isso que tem que aparecer no meu console. No update, ele como executa isso uma vez a cada frame, ele vai ficar aparecendo várias informações, cada vez aumentando esse valor. Por quê? No primeiro processo ele vai aparecer 0. Aliás, desculpa, aqui ele recebe o valor. Então, y igual a 0 mais 3.
y igual a 3 vai debugar 3. Só que aí no outro frame ele vai vir aqui com o valor de 3. Então vai ser y igual a 3 mais 3. Ele vai debugar 6, depois 9, depois 12 e assim por diante. Vamos salvar esse script. Para ele acontecer na minha cena, eu vou esperar ele compilar o meu script. Eu vou pegar esse objeto vazio que a gente adicionou, se não adiciona um novo aqui em createEmpty, e vou arrastar meu script no objeto vazio, tá? Ele está arrastado, está na minha cena. Quando eu apertar o play, ele vai executar essas duas coisas. Eu vou apertar o play e logo em seguida eu vou dar um pause aqui na minha cena, para ele não fazer muitos debugs, né? Ele já fez vários aqui, como você pode ver. Mas o importante é o começo. Eu esqueci de mudar o texto para update, mas como tem y e x, o start acontece com x, né? Só uma vez. E depois o y está no update, ele vai acontecer diversas vezes. Isso nos dá o entendimento básico das duas funções start e update. E por enquanto é só.